Paz do Senhor, graças a Deus por mais uma aula que o Senhor nos concede. E já estamos em mais um trimestre, o nosso último trimestre do ano de 2022. E hoje vamos estudar a terceira lição. Na verdade, comentar com você, professor. Mais uma vez, estamos falando sobre o livro de Provérbios e os conselhos que esse livro dá. Sabe os conselhos de Provérbios para o pré-adolescente cristão. E na terceira lição vamos falar a sabedoria e o temor do Senhor. E a nossa leitura se encontra lá em Provérbios, capítulo 1, e o versículo 20, e o capítulo 2, do 1 ao 10. E aí você pode estar fazendo na sala de aula uma leitura alternada. Eu vou ler aqui para a gente Provérbios 1 e 20, que diz assim: a suprema sabedoria altissonamente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Veja que coisa linda. Em Provérbios fala muito sobre essa sabedoria, o temor ao Senhor, e vamos estar estudando nosso trimestre todo, sobre esses conselhos. A nossa Bíblia vai falar: e ele disse aos seres humanos, para ser sábio é preciso temer o Senhor. Para ter compreensão, é necessário afastar-se do mal. E na nossa lição, você, professor, tem os espaços, tem um auxílio didático que é bem importante que a gente faça a leitura. No espaço pedagógico, ele traz algumas orientações para a gente do que vai se tratar na nossa lição. A importância do temor ao Senhor e dos adolescentes conhecerem e saberem da importância de temer ao Senhor. Ele fala também, traz para a gente que a gente pode estar fazendo em sala de aula para que a gente faça o recorte de alguns papéis, e nesses papéis vão ser colocados as referências que nossa lição traz de leituras bíblicas. E você pode estar fazendo na sala de aula, faz a distribuição para que elas interajam e façam essas leituras, que meditando na palavra do Senhor, a gente consegue cada vez mais ter intimidade com Ele. É bom que a gente coloque com sigla, para que elas possam identificar de qual livro da Bíblia está sendo falado, e assim também pegar esse manejo de manusear a palavra de Deus. E aí eu coloquei aqui Colossenses, Salmos, Mateus. Procurei colocar diversos livros para que elas conheçam essas siglas também e tenham facilidade de procurar e de encontrar esses livros. E no Conhecendo Mais de Deus, ele fala assim: um tema mais importante a ser explorado no livro de Provérbios é o temor ao Senhor. E é isso que vamos falar e tratar na lição de número 3. O primeiro tópico ele vai colocar para a gente: o temor do Senhor é o início da sabedoria. E ele fala aqui, Provérbios, Salomão escreveu: para ser sábio é preciso primeiro temer ao Senhor. Ou seja, temer ao Senhor é primordial para que sejamos sábios. Salomão emprega bastante as palavras sabedoria e ciência ou compreensão. E aí ele traz o nosso ponto A do primeiro tópico sobre sabedoria, conhecimento versus sabedoria. Às vezes são palavras que são muito confundidas. E aí aqui ele traz a diferença de conhecimento e sabedoria. Conhecimento, quando a gente estuda algo, quando a gente procura entender, a gente vai conhecer sobre aquele assunto. A sabedoria, ela vem de Deus e faz com que, através do conhecimento que a gente tem, a gente saiba utilizar esse conhecimento. E aí tá aí a diferença de conhecimento e sabedoria. E na sala de aula você vai estar tratando, vai estar falando, até perguntando às suas alunas: o que você acha? Qual a diferença? Antes de estar trazendo o que significa, qual a diferença entre conhecimento e sabedoria? O que você diz sobre isso? Se as pessoas perguntarem, como é que você vai distinguir? Então, tá aí esses exemplos e o que significa, e de que forma a gente pode estar falando de conhecimento e sabedoria. O ponto B desse primeiro tópico, ele vai falar: adquirindo a sabedoria. Não há como ter sabedoria sem servir a Deus. O que implica em temê-lo? Temer ao Senhor vai além de simplesmente participar das atividades da igreja. O temor requer fidelidade a Ele. A sabedoria é algo tão especial que o Senhor tem prazer de dar aos retos, aos sinceros de coração e aos que o obedecem e o buscam.
E aí, uma das referências que eu coloquei aqui também foi esse livro de Tiago. Tá aqui, Tiago, capítulo 1, capítulo 1, versículo 5 e 6. E aí você pode estar fazendo uma leitura também em sala de aula com as suas alunas e alunos. O ponto C do nosso primeiro tópico, ele vai falar: temer a Deus nos livra do mal. O temor ao Senhor, além de nos levar à sabedoria, é a fonte da vida e nos livra da morte. Temer a Deus também nos ajuda a desviar do mal. E como é importante a gente estar orientando, né, esses pré-adolescentes da importância de temer ao Senhor, que nos livra do mal, da aparência do mal, de coisas mais que existem no mundo. Temer ao Senhor faz com que a gente obedeça a palavra dele e nos livra do mal. O Senhor é um Pai tão amoroso que oferece um incentivo, uma recompensa para aqueles que o temem e obedecem de coração. E aí você pode estar lendo com eles Provérbios capítulo 13 e o versículo 13. Eu sempre gosto de fazer em sala de aula também essas perguntas que a lição traz. Depois do primeiro tópico, depois do segundo tópico, ela sempre traz uma pergunta e faz com que os seus alunos, né, a gente perceba se realmente eles estavam prestando atenção no tópico que foi tratado. Então é interessante que você faça também em sala de aula com os seus alunos. O nosso segundo tópico, ele vai falar medo versus temor. E aí, mais uma vez, a gente pode estar interagindo com nossas alunas. O que você acha e qual a diferença entre medo e temor? E possivelmente, né, aquelas que gostam de expor as ideias, né, você pode também estar estimulando, né, aquelas que são mais tímidas, que interajam também e falem. Qual a diferença? O que você acha que é medo e temor? E aí esse medo, e a lição traz pra gente, diz assim: não se enganem, temer ao Senhor nada tem a ver com ter medo dele. Não tem nada a ver com a gente ter medo dele. É importante perceber a diferença entre essas duas situações. Muitos acreditam que temer ao Senhor implica em ter medo das consequências do pecado. Na verdade, temer ao Senhor é mais do que isso. E a gente vai ver aqui. No nosso primeiro ponto, no ponto A, ele vai dizer assim: o medo e as suas consequências. Quando a gente tem medo, né, o medo paralisa a gente, o medo assusta. E ele faz fugir, né? E em algumas ocasiões, o medo tende a paralisar a pessoa que, diante de algo ou alguém, se amedronta. Sem contar que o medo pode ser o resultado de algum trauma. Por causa de um medo, as pessoas desistem de um projeto ou sonho. É preciso aprender a lidar com o medo, para que não criemos fantasma na nossa mente, que na verdade não existe. Deus tem a resposta certa para os nossos receios. Então, a gente orando e pedindo a Deus, né, quando é imposto para nós alguma responsabilidade, né, muitas vezes a questão e a situação pode nos afligir, nos amedrontar, causar aquele medo, mas a gente precisa confiar no Senhor, porque quando a gente tem Ele ao nosso lado, a gente enfrenta todas as situações. Então a gente não deve ter receio de nada, como diz na sua palavra. Então não deixe, né, o medo paralisar você. E aí é um incentivo também para as suas alunas. Que a gente não deixe o medo nos afastar de Deus, da vontade dEle, do que Ele tem para a vida da gente, do que a gente almeja também. Porque conforme a vontade dEle é realizado. E o ponto B, ele vai falar: o temor de Deus e os seus benefícios. O temor do Senhor nos aproxima dEle. Temê-lo nos dá vida e livramentos. Traz saúde para o nosso organismo. O temor do Senhor nos leva a conhecer seus mandamentos e propósitos, bem como obedecê-los. É um escudo para os que são sinceros. Temer a Deus nos leva ao arrependimento e abandona as velhas práticas erradas. Então, temer ao Senhor é uma questão de obediência. Não é ter medo, é obedecer. E quando a gente teme a Ele, a gente tem livramentos, a gente tem saúde espiritual, mental, porque a gente confia nele. Quando a gente lê a sua palavra e obedece, é temer ao Senhor.
né? É saber que se eu fizer algo que está de contra essa palavra, eu vou ter consequências, mas eu não fazer por medo, mas temendo a ele e a sua palavra. E aí, logo após esse tópico, tem mais uma pergunta, né? Um marque para M, para o medo, e o ter, para temor ao Senhor. E aí traz alguns assuntos que foram tratados nesse segundo tópico. Aí você pode estar fazendo sala dela. Se você tiver um quadro, né, e desejar escrever essas perguntas para que elas também possam ir até o quadro e responder junto com as outras alunas, é bem interessante que você faça. E o nosso terceiro tópico, ele vai falar: honrar a Deus nos torna sábios. Você já aprendeu em lições anteriores que honrar aos pais é mais do que apenas obedecer às suas orientações e regras. Demonstra amor de verdade por nossos pais. Quando respeitamos suas ordens, de igual modo acontece em nosso relacionamento com Deus. E aí a lição traz uma frase: temer ao Senhor é também reconhecer seu senhorio sobre as nossas vidas, porque Ele está acima de tudo. E quando a gente obedece a Ele, quando a gente honra a Ele, a gente é recompensado. E o ponto A, ele fala: honrar o Senhor exige santidade, que a gente seja santo, que a gente procure cada vez ser melhor a sua palavra e melhorar a cada dia. Não praticamos a sua vontade por medo de punição ou castigo, e sim porque temos o receio de desagradá-lo. No coração dos fiéis há um desejo sincero de honrar o Senhor. E quando a gente honra Ele, quando a gente obedece, a gente é recompensado. E a gente faz isso por amor à sua palavra, para a gente não desagradar a Ele, ao Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, que a gente possa influenciar e falar para os nossos pré-adolescentes da importância de honrar ao Senhor, porque é quando a gente honra, a gente teme a Ele, a gente obedece à sua palavra. E o ponto B vai trazer: honrar o Senhor em primeiro lugar. E aí ele traz para a gente a leitura lá em Mateus, capítulo 6 e o 33, que diz: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E dá a importância da gente entregar o melhor a Ele, entregar as primícias, buscar o reino dEle. Dessa forma a gente está temendo a sua palavra e a gente está honrando a Ele e a sua palavra, como a gente já falou aqui. E menciona mais uma vez, da gente realmente impulsionar aos nossos alunos a honrar a palavra de Deus. O ponto C, ele vai dizer: honrar o Senhor nos torna sábios. Por fim, honramos a Deus quando tememos. Como já aprendemos, o temor do Senhor nos leva à sabedoria, mas essa não é uma relação de causa e efeito, do tipo: eu temo ao Senhor, por isso serei sábio. Esse é apenas o primeiro requisito. Para ter sabedoria, é necessário buscá-la como alguém que procura um tesouro escondido, com dedicação e perseverança até encontrá-la. E essa sabedoria é dada por Deus, é um dom, é um resultado constante da nossa busca a Ele. Quanto mais nos aproximamos, quanto mais honramos a Deus, quanto mais tememos a sua palavra, estamos próximos dele, adquirimos intimidade com ele. Então, incentive aos seus alunos a buscarem ao Senhor. E ele diz assim: portanto, honre ao Senhor e busque a sabedoria, pois ele recompensará a procura sincera e persistente, porque ele vai olhar os nossos corações. Ele vai ver se realmente a intenção que temos é de adquirir, é de honrar a Ele com a sua palavra, e quando a gente adquirir, a gente vai usar de forma correta. Então, que a gente busque ao Senhor com sinceridade e que impulsione aos nossos alunos dessa forma, a buscar ao Senhor com sinceridade. E a conclusão da nossa lição diz assim: aprendemos que temer ao Senhor significa honrá-lo, amá-lo e obedecê-lo. Dedique seu tempo a praticar o temor do Senhor. Saiba que ricas bênçãos decorrerão de uma vida de temor ao Senhor. E que a gente possa, né, como eu falei, orientar os nossos alunos dessa forma, a buscar ao Senhor com o coração aberto, com o coração sincero, e cada vez mais ter intimidade com Ele. Na nossa lição, no Refletindo, ele traz para a gente também que a gente possa colocar em papéis que a gente recorte, né? Você pode estar fazendo até mais, né? Alguns medos que existem
Aqui eu coloquei altura, falar em público, animal e inseto, que até a nossa lição também sugere alguns dessas palavras, né? A gente às vezes tem alguns medos de situações, de algumas coisas que acontecem na nossa vida, e a gente acaba desenvolvendo esse medo. E aí ela traz para que a gente possa recortar, distribuir para as nossas alunas e fazer uma oração. Cada uma interceder por aquilo que tem medo, para que Deus ajude, né, para que a gente possa tirar esse medo e se tornar corajosos e corajosas. E você pode estar fazendo em sala de aula. Distribua, coloque também para que elas façam e coloque o que tem medo e assim faça uma oração para que elas estimular elas também a orar umas pelas outras. E na nossa dinâmica, a lição traz para que se a gente, né, tiver e conseguir ímãs, né? E aí esses ímãs, ele tem um polo negativo e um polo positivo. E faça com que elas também participem dessa dinâmica. Você pede para que elas tentem encostar um no outro. Se caso eles se repelir, é porque a gente não consegue ter esse contato. E aí, quando a gente vira, e você pode também fazer com que uma aluna participe, quando a gente vira, tem um lado que ela vai ser atraído, e tem um lado que ele vai ser atraído. E aí, a lição traz pra gente que a gente pode estar refletindo com elas, através dessa dinâmica do imã, que a gente reflita com nossos pré-adolescentes, que assim acontece com a nossa relação com o Senhor. Quando o tememos, somos atraídos por Ele. Quando a gente teme ao Senhor, a gente é atraído por Ele. Mas quando a gente tem medo, o medo pode nos afastar dele, né? A gente não consegue ser atraído. Então é uma forma de você também estar fazendo em sala de aula, para que elas entendam de forma também dinâmica sobre o temor ao Senhor. Que quando a gente cada vez quer estar próximo dele, que a gente teme a ele, obedece e o busca, a gente é atraído por ele. Mas se a gente tiver medo de cumprir a sua palavra, de estar perto dele, a gente vai se afastar. Então não é isso que a gente quer, né? A gente precisa estar perto do Senhor. Então eu agradeço a você, professor, que assistiu essa aula, você que está aí, que acompanhou, compartilhe, comente, envie para outras pessoas para que elas possam também estar ouvindo e refletindo sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.